agora passar para duas disciplinas na área do metodismo. Entender o seguinte: nós vamos, através deste momento presencial, trabalhar motivações para que vocês possam ir lá na plataforma, ir às leituras. Vamos combinar o seguinte: nem todo mundo gosta de estudar, ou quase todo mundo não gosta de estudar. Faz parte meio da cultura. Por exemplo, a criança começa a ir na escola e fala: ai, quando vai ser as férias? Nós que somos adultos vamos para a faculdade, vamos para outros cursos, diz assim: nossa, tem feriado essa semana, vai emendar. Ufa! Não, aquele professor passou uma matéria, ou senão, ai, tem que estudar para a prova. Gente, estudo nem sempre é aquela coisa prazerosa. Você vai dizer: nossa, como é gostoso tirar um momento de ócio para refletir e estudar. Ok? Então, se você entende isso, você vai se lembrar que é momento da gente respirar fundo e falar: eu tenho que estudar. Lembra dos cursos que você já fez? Tem cursos que parece que é mais agradável, leituras mais agradáveis, a gente até gosta, mas tem matéria que a gente faz, não é fácil. Quem aqui é professor ou professora? Ai, quando a gente está matéria que não são matéria que os alunos gostam, ai, como é difícil. Ah, mas para que isso? É difícil. E eu diria o seguinte: é difícil trabalhar alguns temas, e é difícil estudar alguns temas, mas é importante estudar. Então tem leitura que a gente faz, não é porque a gente gosta, porque é importante ler. Tem momentos que a gente estuda temas, não é porque a gente gosta, fala eu amo, estou morrendo de vontade, mas é porque a gente fala: esta leitura será de extrema importância para a minha formação. Então, se você tem isso claro, a gente está conversando na mesma língua. O meu papel aqui, como professor, é motivar você, é trabalhar com você um aspecto de motivação, porque eu não tenho tempo hábil para passar conteúdos para você, né? Nessa 1h30, eu passar conteúdo que faz parte de cursos semestrais em universidades, a gente não consegue. Então nós vamos dialogar um pouquinho e vamos trabalhar. Em primeiro lugar, história do metodismo. Por que é importante estudar história, hein, gente? Porque a gente precisa saber de onde estamos vindo. Nós precisamos aprender a olhar no retrovisor da nossa caminhada. O retrovisor, ele é pequenininho, ou seja, quando eu olho para a história, eu tenho uma janelinha pequenininha, e quando eu olho para o para-brisa do meu carro, ele é grandão, mas olhando ali no meu retrovisor, eu tenho ideia do que eu já passei, e como eu posso passar dali para frente no grande caminho que eu tenho para continuar. História é importante. Qual abordagem? Se nós formos dar uma abordagem científica, a minha formação é em história, eu sou professor de história, sou formado em teologia, tive a oportunidade de fazer uma faculdade de história, né, tenho licenciatura plena em história, meu mestrado é na área de ciências da religião. Então, a habilitação para trabalhar a questão científica é até tranquila, mas a questão é: nós estamos num grupo de pessoas que se capacitam para o trabalho como evangelista na vida da Igreja Metodista. E quem é que a gente pode pegar da história? Então quero dar primeiro uma fundamentação bíblico-teológica. Qual seria essa fundamentação? Você não precisa de abrir, trazer só a memória. Hebreus capítulo 13, versículo 7,
diz assim: lembrai-vos dos vossos guias, aquele que vos antecederam, e imitai a sua fé. Nós somos um povo que carrega tradição, que carrega história. A religião judaico-cristã não começou comigo, com você, não começou na nossa célula, não começou na nossa igreja local, não começou com o movimento da igreja metodista, mas começou com movimentos bem anteriores. Deus chamando um homem lá longe, dizendo: sai daí, Abraão, vai para a terra que eu te mostro. E aí a gente precisa de ter uma noção histórica deste povo, e muito do que a gente sabe, vocês viram parte hoje pela manhã, na matéria de introdução à Bíblia, né? De introdução ao pensamento bíblico. E aí nós chegamos, através do Antigo e do Novo Testamento, ali no início da nossa história depois de Cristo. E aí nessa história depois de Cristo, nós temos a história da igreja cristã. Dentro desta história da igreja cristã, eu vou fazer um recorte com vocês agora, que é o recorte do século XVIII. Gente, havia passado já 18 séculos para entrar onde nós vamos falar aqui, 18 séculos depois de Jesus. E aí, se vamos falar de história do metodismo, nós vamos olhar para como começou o movimento chamado metodista. Então vamos pensar um pouquinho. O fundador deste movimento ficou conhecido, né, como sendo o fundador, João Wesley. João Wesley é alguém que vive o século XVIII praticamente todo. Ele nasce em 1703 e falece em 1791, quanto aos 88 anos. Ele viveu o século XVIII todo. Me ajudem a lembrar o que aconteceu no século XVIII na Inglaterra, na terra do Wesley. Um grande movimento histórico-econômico acontece ali. E o que foi? Revolução Industrial. O que foi isso? O povo está saindo do campo, indo para a cidade, porque ali é o lugar onde se industrializa os materiais. Já não temos mais a questão da fabricação dos artesãos. Você tem agora um maior número de produção. Mas esse foi o grande problema? Não. A gente precisa de pensar, foi no êxodo rural. Então lá, vamos pensar um pouquinho aqui. Me ajudem a reconstruir essa história. Século XVIII, acontece essa revolução na área da produção, e aqueles lugares que serviam como lavoura são transformados em pastos para os animais, de onde se retira a lã e se fabrica muito material têxtil. Você tem também, neste momento, uma outra questão acontecendo, que é a fabricação de várias bebidas alcoólicas. E quando este povo sai da roça, da fazenda, e vai para a cidade, e lá não tem emprego para todos, porque eles perderam o emprego lá, essas pessoas vão ficando na rua, correto? As pessoas que ficam na rua, o comum, como até hoje, é que essas pessoas acabem se embriagando e vivendo de algumas coisas que lhes dão a mendicância. Agora, pensem comigo,
o que representou este movimento chamado metodista nessa Inglaterra cheia de crise econômica, crise moral, porque a ideia de pão e circo é antiga na história, a própria Roma fez isso. Em momentos de crise, você dá para as pessoas espetáculo e bebida, porque você vai tirar elas do foco, ou seja, você vai ludibriá-las, aliená-las. E a sociedade sempre fez isso. Em momentos de crise, você faz espetáculos para que as pessoas possam tirar os olhos das crises. Imagine que neste momento de crise do século XVIII, nasce um movimento. E é esse movimento que eu quero falar para vocês. Um movimento lá do século XVIII, que é apresentado por estes irmãos Wesley, João e Carlos, que eram filhos de Samuel e de Susana. Gente, a história, ela é muito interessante, eu não posso contar aqui para vocês, mas se vocês olharem a história da família do pai de Wesley e da família da mãe de Wesley, vocês verão que eles fizeram parte de um movimento, de uma história lá na Inglaterra, que tinha a ver com a igreja oficial e uma igreja de postura mais pietista. Porque se lembram o que aconteceu na Inglaterra com o tal de Henrique VIII? Quem se lembra? Quem se lembra desse personagem chamado Henrique VIII? Então vamos lá. Ele era rei, ele se casou, e aí ele se divorciou, e a Igreja Católica não aceita um novo casamento de pessoas divorciadas, e ele foi pedir para o Papa, para ele poder se divorciar e casar novamente, e o Papa disse não, e ele falou, então vamos fazer o seguinte, eu vou ser o chefe da igreja na Inglaterra. E aí há um rompimento entre igreja católica e a chamada igreja anglicana, igreja oficial da Inglaterra. Passados estes momentos de rompimento, alguns movimentos acontecem ali. E aí você tem um movimento mais piedoso, que em determinados momentos cria força e se torna mais forte do que a igreja oficial. E há então uma divisão ali entre aqueles que são da igreja oficial e aqueles que são deste movimento mais pietista, mais voltado para relações com a oração, com a fé, com outros aspectos. Os pais de Susana e de Wesley, eles participavam destes movimentos. Um mais voltado para uma área, a igreja, vamos dizer, que é a igreja oficial, outra hora a igreja, que era a igreja não oficial. E a partir daí, olha que coisa interessante, nasce os filhos. E Samuel, o pai de Wesley, era pastor da igreja oficial, ok? O pai do Wesley, o Samuel Wesley, ele é pastor da igreja oficial da Inglaterra. Susana, os pais dela eram da igreja não oficial, e ela tinha uma outra leitura, mas ela casou com um pastor que é da igreja oficial. Como acontece com a gente, nem sempre o casamento é dentro da própria denominação. Quer dizer, eles tiveram que se adequar. Mas esse tal de Samuel Wesley era um cara muito ranzinza, ao ponto de que mesmo tendo, sabe quantos filhos? 18 filhos. Então imagine só,
João e Carlos Wesley, eles tinham 17 irmãos, né? Porque aqui nós estamos falando do João Wesley, que tinha 18. Então os dois juntos tinham 17 irmãos. O que aconteceu? Esse João Wesley, ele estava lá na casa dele, era novinho, ele tinha o apelido de Jack. Quando de repente o povo estava revoltado contra o pai dele, o Samuel Wesley, o pastor. Foram lá e pregaram fogo na casa do pastor com todo mundo dentro. Todo mundo, ó, sumiu, vazou. Quando de repente aparece um molequinho lá na janela, era o Jack, João Wesley. E, meu filho, eles fizeram uma escada humana, esse quadro representa muito isso, para resgatar esse menino. E a mãe coloca um apelido nele, diz que ele é um tição tirado do fogo. Isso se torna muito simbólico e muito forte para esse João Wesley. Esse livramento de Deus, ele é um tição tirado do fogo. E lógico, a gente sabe o simbolismo do fogo para a fé cristã, né? O quanto nós falamos, quero ser um crente do fogo, quero ter... Quer dizer, essa simbologia, ela é extremamente importante para os cristãos. Esse menino vai crescendo, vai para a escola, vai para o college, fazer lá os seus estudos. Lá resolve que ele quer seguir a profissão do pai. Ele quer ser um ministro da igreja oficial, da igreja anglicana. E ele vai se investir neste curso, nestes estudos. Ele se forma e volta para ajudar o pai dele, lá na igreja que o pai era responsável. Depois ele trabalha na universidade. Mas aqui eu queria que você pensasse um pouquinho. Quando será que surgiu este movimento que não era da igreja anglicana, mas era um movimento metodista? Então, quando se perguntou para o Wesley, fala para a gente aqui, ele mais velho, né? Fala para a gente, quando que começou o metodismo? Quando que começou tudo isso? Ele fala, não sei, aconteceu. E aí ele destaca 3 importantes momentos dessa caminhada, que ele diz, para mim, surgiu quando? Aí ele fala de um movimento que acontece em Oxford, quando ele é um fellow, ou seja, ele é um monitor de alunos lá, né? Ele é um líder de alunos, acompanha, né? Um capelão dos alunos. Ele fala, surge também numa experiência missionária que eu tive quando eu fui para a Geórgia. E depois ele fala, olha, outra experiência extremamente marcante foi quando eu voltei para Londres. Então, não sei falar onde que começou. Foi por aí, né? Foi por aí que começou. Então, vamos pensar em Oxford. Oxford, nós estamos falando de um rapaz que recém se formou e que vai fazer o quê? Ele vai trabalhar ali liderando alguns alunos, dando algumas aulas, acompanhando os alunos lá na universidade, na faculdade de teologia deles. E dentre os garotos que ele acompanhava, estava o irmão dele, Carlos Wesley. Esses meninos, amigos de Carlos Wesley, começaram a fazer um movimento mais piedoso. Naquele momento de estudo, eu falei, mas a gente precisa também de ter um momento de piedade, de oração, de leitura da Bíblia. A gente precisa de se policiar para ir participar da comunhão, né, da Eucaristia na igreja. E outra coisa, que é o trabalho de visitar as pessoas que são presas, as pessoas pobres, e ajudá-las.
E esses meninos começam com esse movimento lá, e o John Wesley, que é o responsável, é convidado pelo irmão dele e começa a participar ali com o irmão dele. E aquele movimento vai criando corpo. Vai criando corpo. Gente, você conhece um grupo que represente para nós mais postura sistemática do que o inglês? Quando a gente vai falar assim, é o horário certinho, é um horário britânico, não é assim que a gente fala? Olha, hora do chá da rainha. O relógio lá, o Big, ele quer, é a ideia de sistemático. Agora você imagina, uns moleque universitário, que começa a ter uma vida regrada, séria, de piedade, que de repente esse povo que é metódico, apelida eles de... Eles deviam de ser chato de galocha, né? Não. Porque se um povo metódico chama eles de metódico, alguma coisa dá para entender. O quão importante para nós é olharmos para a nossa história e ver que quando nós nascemos porque uma das nossas qualidades era a qualidade de ser metódico. Daí o apelido metodista. Esses meninos seguem métodos, padrões de vida que chamam a atenção dos outros na vida universitária. Mas fica por aí? Não. Você descobre, quem aqui assistiu aquele filme do John Wesley? Eu vou colocar na plataforma um resumo dele, que eu editei em 38 minutos, que eu uso muito em sala de aula. Aqui não dá para usar, senão vai roubar todo o meu tempo de aula, né? Mas quando o curso é mais longo, a gente usa este recurso pedagógico. E, gente, ali você descobre algumas coisas. Alguém já ouviu falar de um homem chamado George Whitefield? Alguém já ouviu falar dele? Esse cara era um pregador de primeira. George Whitefield, a lenda diz que ele tinha uma voz tão agradável, tão convincente, o povo adorava ouvi-lo, que ele, diz a lenda, era capaz de levar um grupo ao choro só em dizer Mesopotâmia. Devia ser um Cid Moreira da época, né? Quer dizer, ele tinha uma voz, ele era bem gordinho, você pega as fotos dele, ele era bem gordinho, bochechão assim, ó, e uma característica, ele olhava no gato e no peixe, o que a gente chama de zarolho, né? Então todas as fotinhas dele que você vê, ou gravuras, né, que na realidade, ele está lá assim, ó. Agora, este zarolinho tinha uma competência. Eu sou professor da área de homilética, né, na universidade, que é como você prepara e prega um sermão. George Whitefield é um espetáculo. Claro que você tem outros. Você tem Moody, você tem N pregadores. Eu acabei de descobrir um agora do século XIX, final do século XIX, na própria Inglaterra, John Charles Riley. Ele era um bispo anglicano. Quando ele foi nomeado, as pregações dele começou a encher a igreja, porque as pessoas queriam ouvir o que este mensageiro de Deus tinha a dizer. Então vamos pensar que nesse movimento dos amigos, de repente chega esse tal de George Whitefield, e que esses meninos que estavam já fazendo todo esse movimento, descobrem nesse George Whitefield uma metodologia evangelística, que era de pregar ao ar livre.
Hoje não muito comum, mas em anos passados, em tempos passados, a gente fazia muito culto ao ar livre. Quem chegou a participar em cultos ao ar livre no passado? A gente ia lá, montava som, montava isso, eu pegava só o violão e... Não estou falando dessas pessoas que vão lá sozinhas e ficam, não. Estou falando de preparar um lugar, chamar as pessoas e de forma objetiva pregar o evangelho de forma evangelística. Esse George Whitefield, ele descobre um lugar para ele falar de Jesus, que é lá no meio daquele povo sofrido, os mineiros, não daqui de Minas Gerais, tá? Os mineiros de carvão. Nós estamos falando daquele povo sofrido, cansado, pobre, explorado. E ele descobre que nas trocas de turno deles, esse povo, com a vida destruída, precisava de ouvir uma palavra de esperança. E esse George Whitefield se colocava como pregador. Por quê? Porque a igreja oficial não queria deixar mais ele pregar em seus púlpitos, porque sua palavra ia contra os interesses da elite clerical. Os clérigos se sentiam incomodados quando se falava dos pecados sociais cometidos pela igreja, mancomunada com as pessoas que exploravam o pobre. E esse George Whitefield, não podendo pregar nos púlpitos das igrejas, ele vai pregar nas minas de carvão. E de repente, ele fala lá no grupo deles: gente, eu estou com uma estratégia nova, não quer me deixar pregar na igreja? Ele faltou cantar assim, ó, o azar é só dele, né? Quase que ele fez isso. Eu vou pregar onde Deus me mandou pregar. E o Wesley era filho de um pastor da igreja oficial. O Wesley era um cara chato de galoche, certo? Ele fala assim, onde já se viu? O lugar santo de pregar é no púlpito das nossas catedrais. Só que o Wesley vai se convencer do que o Whitefield está dizendo e vai assumir também este ministério de pregar ao ar livre. No entanto, o Wesley começa a pregar nos lugares. E quando diziam Wesley vai para tal lugar, reunia aquele tanto de gente. Ia todo mundo para a igreja? Não, ele não podia pregar na igreja, eles iam tudo para algum lugar. E quando Wesley disse que iria lá para a igreja onde o pai dele havia sido pastor, e que não deixaram ele pregar no lugar onde o pai era pastor, sabe o que ele fez? Ele chegou lá, não podia ir na igreja, colocaram ele para fora. O Charles e outras pessoas conhecidas falaram, nós vamos arrumar um lugar. E sabe para onde que eles foram? Para o cemitério. Cemitério era ao lado da igreja, não é isso? Até pouco tempo. Cada igreja, e nos Estados Unidos, a gente vai lá, você vê, a igreja está aqui, o cemitério está do lado aqui. O Wesley, com aquela multidão de pessoas, onde que ele vai subir? No túmulo do pai dele. E vai dizer assim, olha, esse lugar aqui é da minha família. E daqui, não deixa eu pregar lá no púlpito? Tudo bem. Aqui é meu, da minha família. Aqui eu posso pregar. E eu quero dizer, se não deixa eu pregar naquele púlpito, eu quero dizer, se eu não posso pregar naquela paróquia, eu quero dizer, qual que é a frase que ficou famosa?
O mundo é a minha paróquia. Deu para contextualizar onde nasce isso? Ele diz assim: olha, eu vou pregar onde eu tiver oportunidade. E o movimento metodista vai viver muito disso. Só que o Wesley era um cara encanado. Lembra na minha fala anterior na aula magna? Que eu falei que esse povo antigamente tinha certeza que ia para o inferno. Por isso ficava correndo atrás de um jeito de se salvar das garras deste Deus que iria julgá-los e condená-los. Por exemplo, o Lutero, gente. O Lutero era monge. Ele era monge. O cara ficava o dia inteiro no monastério. Ele ia confessar, passava 6 horas confessando. E às vezes saía do confessionário, chegava na porta da igreja, lembrava de mais um pecado e corria para confessar o pecado. Dá para entender como era a mentalidade. É como se Deus fosse um Deus que pensa assim: você está na beirada do abismo, se você pisar na bola, você vai queimar no mármore. Essa era a visão de Deus. Por isso que esses homens, quando eles descobrem a mensagem da graça, Agostinho foi a mensagem da graça, Lutero foi a mensagem da graça, João Wesley foi a mensagem da graça. Esses homens ficam transformados. Hoje o inferno está para fechar as portas, porque ninguém se candidata para ir para lá. Todo mundo está certo falando assim: eu vou para o céu, Deus é jóia e meu amigo. A pessoa é bandida, sem vergonha, faz de tudo. Pergunta para ela se ela tem o mínimo de medo de uma condenação eterna. Não. Jesus é jóia e meu amigo. GG, joinha, joinha. Não é isso? Agora imagine, esse povo que vive toda essa contradição social, todo esse problema eclesiástico, sofrido, o movimento que nasce para alcançar aqueles que estavam excluídos, que estavam fora da possibilidade de ouvir a palavra. Uma questão importante então é você ter ideia: o movimento metodista ele vai nascer para alcançar essas pessoas. E esse João, ele novinho, vai junto com o irmão dele e os colegas fundar o que ficou conhecido como Clube Santo. Gente, não era um grupinho dos exclusivos, não. Nós somos melhores que vocês. Nós já vivemos isso na nossa história recente, de grupos que se chamava, que se auto-intitulavam mais santificados que os outros. Você já conheceu crente que parece que trabalha no setor de qualidade do céu? Fala, esse serve, esse não serve, esse serve, esse não serve. Não. Sim, só. Quer dizer, começa a julgar o outro e fala assim: ó, tem que seguir esse padrão. João Wesley, o movimento deles diz assim: não, nós estamos fazendo um movimento porque nós queremos resgatar as pessoas, nós queremos ensinar as pessoas que ela tem oportunidade de serem impactadas com a graça de Deus. João Wesley e os colegas dele, então, nesse Clube Santo, não estão lá num movimento fechado, né, voltado para eles, mas eles têm um momento de estudo, de oração, mas eles têm um momento que eles saem dali, vão pregar ao ar livre, vão visitar, eles visitam uma prisão que era a prisão Bocardi. As pessoas eram condenadas por causa de bobeira. Se ele comprasse uma galinha e ele não pagasse, e a pessoa que vendeu a galinha chegasse e dissesse: ele está me devendo, ele era preso. Fico pensando, né, os nossos cartões hoje, se a gente fosse preso, hein?
Gente, por pouca coisa. E imagine uma pessoa que não deu conta de pagar a galinha, porque e aí ele preso, como é que ele vai pagar a galinha? João Wesley funda um banco de empréstimo para essas pessoas que se endividavam, para ajudá-las. João Wesley, ele publicava os seus sermões, porque hoje nós vivemos numa era que a mídia é digital, não é isso? É interativa. Gente, como o pessoal escreve no Facebook. Claro que se você der um texto para fazer uma redação, fala, eu não sei escrever. Mas no Facebook, esses temas de política agora, o pessoal entra às vezes detonando, não é isso? Interage. Nós temos N mídias hoje. A pessoa tem o seu Snapchat, não é isso? A pessoa tira o seu selfie, a pessoa tem o seu canal no YouTube, tem o que mais? Quantas mídias? A mídia da época era o quê? Livros, publicar livros. João Wesley então escrevia seus sermões, publicava e vendia. E o dinheiro arrecadado era para ajudar os pobres, os presos, os órfãos, as viúvas que viviam essa crise. Então a santidade desse povo é uma santidade não voltada para si, mas de um relacionamento com Deus, mas que se torna algo social, que divide, que faz diferença na história das pessoas. Aí a prisão Bocardi, vocês vão ler depois. Só que João Wesley é aquele cara encanado, não foi que eu falei? Ele não estava em paz, porque a questão dele é o seguinte: eu estou pregando para todo mundo, eu estou fazendo o que é certo. Lembram da frase que eu disse lá? Mais ética para os, mais carisma para o ético e mais ética para os carismáticos, né? Caráter. Porque às vezes as pessoas estão fazendo a coisa certa, mas aqui dentro não está alimentado. João Wesley, ele fazia a coisa certa, ele seguia os princípios da igreja e se revoltou com a igreja, com coisas que a igreja não fazia certo, e ele queria fazer com o movimento, mas aquela sensação de condenado continuava com ele. E aí ele fala, não, eu vou evangelizar os índios lá na América, porque quem sabe eu fazendo o bem para lá, eu salvo a minha alma. Essa era a angústia dele. E ele sai e vai. E ele experimenta algo que mexe muito com ele na viagem. Eles estão atravessando o Atlântico, quando de repente enfrentam uma tempestade. Gente, tempestade eu nunca, mas já experimentei uma chuvinha quando eu estava pescando lá no Mato Grosso, né? Não é bom não, hein? Agora imagina em alto mar. Já assistiu esses filmes daqueles pescadores que estão lá no meio daquela chuva? Imagina, a coisa é tensa. E o povo com medo, e de repente tinha um movimento lá dentro do navio, daquele povo pietista, que vinha de uma cultura mais alemã. E esse povo, enquanto a coisa estava causando pânico, o que diz os livros de história? Que eles estavam cantando, cantar a fé. Não é mais ou menos assim que a gente vive quando a coisa está difícil? Nem sempre te lembrando, está tão difícil, estou lembrando do sermão. A gente lembra do quê? Do cântico. O cântico é algo que nos alimenta. Por isso, gente, a gente precisa de aprender a cantar os cânticos
que signifiquem para a nossa teologia, que tenham um significado. Porque cantar cântico apenas para promover catarse, você tem um monte de música secular que pode ajudar a promover catarse. Agora, cântico que alimente a minha fé, a minha teologia e a minha experiência com Deus é muito diferente. Na hora que a coisa fica difícil, quem sabe lembrar da música nos acalme, nos ajude. Agora, se eu gosto daquela música porque ela tem uma batida legal, ou porque naquela música eu, vou poder utilizar meu disfarce de ventilador, e aquilo não tem significado para a minha vida, não tem a resposta para a minha existência como cristão, eu estou cantando um monte de coisa, menos uma boa teologia. Por isso, rever alguns cânticos que se canta por aí tem sido um exercício de extrema importância na vida das nossas comunidades de fé. O que é que nós temos cantado? Agora imagine que aquele povo, no meio daquela loucura, eles estão cantando a fé, as crianças estão cantando a fé, e o João Wesley e o Carlos Wesley estão morrendo de medo. Vamos usar aqui, estavam morrendo de medo de morrer. Olha a segurança daquele povo. Eu fico imaginando a segurança de um apóstolo Paulo dizer: para mim, o viver é Cristo, o morrer é lucro. Tem que estar muito seguro da coisa, não tem não? Que teologia que nos dá a resposta? Eu em agosto de 2008, eu fui diagnosticado com H1N1. Lembra aquela primeira leva? Eu fui para a UTI 13 dias. E vi muitos dos meus companheiros e companheiras de UTI falecerem. Eu quase fui promovido. Eu falo que a crentaiada resolveu orar, aí eu estava subindo assim, me puxaram para o pé assim, tum. Mas gente, eu escrevi mais de 70 páginas de dentro da UTI, vivendo aquele momento de angústia, falando da minha fé, da minha esperança. Minha filha tinha 2 anos e meio, eu tinha acabado de matricular ela na escolinha da igreja, Eu era pastor da Catedral Metodista de Piracicaba, então no Colégio Metodista Piracicabano, e eu orava e falava: Deus, será que eu não vou ver minha filha entrar na escola? Que a gente faz umas barganhas, Agora eu já estou na época, será que eu não vou ver minha filha se formar no primeiro grau, no fundamental? Até o dia que eu falei: será que eu não vou ver minha filha completar uns 60 anos? Ah, não. Então, gente, imagine só. Eu lembrava de cânticos, de músicas que me alimentavam. O João Wesley vê a segurança daquele povo. Aquilo é estranho para ele, mas ele vai fazer a missão dele. Aí vamos fofocar da vida do João Wesley agora. Você gosta de fofoca? É fofoca santa. O João Wesley chega lá e começa a fazer um monte de coisa lá. Ele era trabalhador. Ele falou que ele ia evangelizar os índios, não falou? Não evangelizou nada. Nenhuma viva alma indígena, nenhum índiozinho, uma índiazinha. E ele era bom de línguas. Ele então sabia alemão, foi aprender francês, espanhol. E ele fazia o papel de capelão junto aos alemães, junto aos franceses, na língua pátria dele, inglês, em espanhol. E ele se tornou um pastor da comunidade. Fez tudo menos evangelizar. Por quê? E aí no filme, quem assistiu, quem não assistiu vai assistir. Ele vai tentar conversar com o chefão indígena lá, para falar, só queria falar. O chefão falou assim: não, vamos conversar sério? Quem está precisando desses valores aí são vocês. Nós aqui, nós estamos na paz. A gente vive bem com a natureza, vivemos bem uns com os outros. Agora quem mata, estupra, quem faz tudo isso são vocês. Vocês estão precisando disso. Não estão precisando não. Quer dizer, imagine só o testemunho
que os branquelos ingleses davam lá? Hã? Não tinha testemunho nenhum. O Wesley vai fazendo o trabalho dele. A fofoca. O Wesley apaixonou. O Wesley apaixonou. Ele ficou chonado numa garota. Mas o cara era indeciso. Sabe aquele cara bobão? Tengão. Meu pai fala assim, é o tengão. Né? A moça deu uma chegada nele. Ele deu... Sabe aquela corte assim, pá? Mas o Wesley tinha um peso na cabeça. Eu tenho que fazer missão, eu tenho que me salvar. Ele fala para ela, ó, eu tenho umas missões para fazer aí. Eu vou fazer, espera, agora não dá. E ele, não vale colocar isso aqui. O sacana do irmão dele, o tal de Charles Wesley, pegou a menina que ele estava namorando, não fez nada com ela não, mas incentivou um outro rapaz a casar com ela, porque ele achava que o João não devia de casar. Porque se o João casasse, ia estragar todo o babado que ele estava fazendo lá. Entendeu? Ele falou, não, você dividir a missão com mulher, missão, não vai dar, não dá certo, não. E quando o João volta da viagem, ela está casada. Mas aí o cara cometeu um erro, ela era a sobrinha do chefão lá do lugar. Ela vai para a igreja, ele sabe que ela está casada, na hora da Santa Ceia, lá vem ele. Não deu a ceia para ela. Nós estamos vivendo numa época em que igreja, política, juiz, polícia, é tudo uma pessoa só. E quem que era? O tio da menina. Instauraram um julgamento para o Wesley. Um dia antes do julgamento, o que o Wesley fez? Pernas prequitiqueiro. Saiu fugido da Geórgia para voltar para Londres. Dá para você entender como é que estava a cabeça desse cara chamado Wesley? O cara estava lá embaixo, não estava não? Ele saiu achando que ele ia fazer e acontecer na missão. Não fez nada do que se propôs a fazer. Ainda saiu de lá fugido, sem mulher e fugido. E aí, diante de toda essa crise dele, ele viaja e aí ele vai conversar com um amigo dele lá, um tal de Pedro Böhler. Pedro Böhler. Aí, todas as fofocas que eu falei da vida dele, tá aí, falou? E aí ele conhece o Pedro Böhler, um cara lá, falou assim, vamos conversar sério aqui, esse negócio de fé? E aí, Adriano, shalom, tudo na paz? Graças a Deus. Ele começa a falar assim, o negócio é o seguinte, sabe que eu acho que a minha fé é pequena? Você sabe que tem conversa que só amigo fala, né? Inimigo não fala, né? Mas tem uns amigos que agem como inimigo, tem hora, né? Na hora que ele falou assim para o Pedro Böhler, o Pedro Böhler chegou e falou para ele assim, Wesley, não é que você tenha fé pequena, você não tem fé. Tom. Sabe aquele negócio quando o cara está em crise, o outro vem? Ele fala assim, é? O Wesley estava se sentindo o último dos moicanos. A vida do cara arrebentada. Ele buscava algo para a vida dele, ele queria algo para a vida dele. Minha vida está destruída. Eu sou um pastor que não tenho fé. Eu fui missionário, queria salvar, não salvei ninguém. Minha vida está olha, não sei nem como falar. E aí é quando ele, voltando para lá, para Londres, ele vai encontrar com alguém que o convida para ir numa reunião. Uma reunião na rua Aldersgate. Fala assim, vamos lá. Gente, o Wesley é um cara de frequentar a igreja. Eu acho que ele estava perto de criar asa e virar anjo, porque ele ia todo dia, e várias vezes no dia na igreja. Ele participava da Eucaristia, da comunhão, direta e reta e mais um pouco. Esse desejo, essa busca, eu preciso de algo na minha vida.
Ele fala, a reunião de noite, ele já tinha ido cedo, gente, 5 horas da manhã ele ia na missa. O cara convida para ele de noite. Ó, como pastor, eu aprendi o seguinte: na igreja você tem os irmãos da manhã e os irmãos da night. Tem irmão que acorda cedo, 7 horas da manhã, liga, pastor, está dormindo? Sabe por quê? E tem irmão que é 00:30, você está lá na casa dele, participando do negócio, fala, não, está cedo, pastor. Ou se não, liga para você 11 horas da noite, pastor, está dormindo? Não, eu estou jogando baralho e fumando. Ah, não dá para falar isso, né? Gente, qual que é a grande questão? Existem pessoas que têm os seus momentos, e o John Wesley, ele era um cara da manhã, e de repente ele tinha que ficar até de noite lá. Mas ele foi. E conta lá, na experiência dele, que ficou muito famosa, olha lá o Pedro Boller, né? Ele vai contar uma questão muito interessante, que é que ele estava na reunião, lá na rua Aldersgate, quando de repente, aí ó, tudo que a gente foi falando, né? Vou deixar aqui para a gente voltar daqui a pouco aqui, ó. Quando deu 8:45 da noite, gente, ele narra assim, se você já ouviu, você vai ver se está certo. Era 8:45, o Ministério do Louvor estava bombado. Naquele dia tocaram 8 louvores que falaram ao meu coração. O cara do teclado era maravilhoso, quando ele tocava até os anjos dançavam. E é isso mesmo que ele falou? Foi? Você sabe? Ele falou, gente, ele estava numa reunião, alguém estava lendo o prefácio que Martinho Lutero escreveu a carta de Paulo aos Romanos. Dá para entender? Não está falando que estava fazendo um sermão, não está falando que era um culto de oração, não está falando que teve um momento de ministração, não está falando nada, está dizendo o seguinte: uma pessoa estava lendo um prefácio. A gente não pula o prefácio dos livros? O prefácio que o Martinho Lutero escreveu para o livro aos Romanos. Sabe o que o Wesley falou? Falou, gente, teve uma coisa que eu ouvi que aqueceu o meu coração. Verdade. Senti o meu coração estranhamente aquecido. Eu senti que eu não tinha mais medo de morrer, eu tinha certeza da minha salvação, eu tinha me encontrado com a graça de Deus na minha vida. Isso faz... Aí ele sai de lá e faz aquele corinho, meu coração amanheceu. Ah, não é dele assim não, né? Mas esse símbolo do coração pegando fogo é algo marcante na teologia metodista, porque é o símbolo da fé. Eu acredito piamente, eu tive um encontro com esse Deus, e Ele me ama. Não é só de cantar, Ele me ama, mas de ter convicção de que Ele me ama. E o fato de Deus me amar não significa que eu estou isento de passar por problemas, porque a vida desses caras metodistas aqui, eles comeram pão com o padeiro amassou. O padeiro não tem rabo, então a gente fala com a mão. Gente, imagine só o que esses homens que tiveram essa experiência num movimento como o movimento do metodismo lá na Inglaterra, sofrida, cheia de crise, o que eles passaram? Nós acabamos de lançar um livro lá na Faculdade de Teologia chamado Brother Charles, que é um livro escrito lá nos Estados Unidos. Nós só não traduzimos o título dele, mantivemos o original, porque Brother para nós aqui é muito conhecido, né? Então, Brother Charles, que conta um pouco da biografia do irmão do John Wesley. Você sabia que o Charles Wesley escreveu 9.000 poesias que poderiam ser musicalizadas? Então, o que eles pregavam, o John Wesley pregava, o Carlos Wesley colocava
letra e poema. Ele não era um músico. Ele escrevia poemas. E muitas dessas músicas, nós temos uma no Inário. Você já ouviu uma música assim? Onipotente Rei. Essa daí é de Carlos Wesley. Aqui no Inário Evangélico nós temos poucas músicas da teologia metodista. A gente precisa de resgatar um pouco isso. E os nossos cânticos, então, nós cantamos N teologias, menos... Nós cantamos até umas teologias, às vezes, que não tem nada a ver com a fé cristã. Mas porque está nas paradas de sucesso, faz parte dos nossos cultos. E a gente precisaria de rever. Agora, você sabia que John Wesley está no Guinness Book? Ele é a pessoa que mais andou a cavalo e registrou as suas viagens. Não significa que ele foi a pessoa que mais andou a cavalo. Não seria possível aferir isso. Mas que registrou suas viagens a cavalo foi John Wesley. Você sabia que ele fez uma cela especial para ele poder ler enquanto cavalgava? E ele escrevia enquanto cavalgava. Eu fico pensando, esse cara é... Gente, eu com esse corpinho de bailarina espanhola, fico em cima de um cavalo, não sei o que, parece que eu estou socando pilão às vezes. Eu saio de lá meio zonzo assim. O cara tinha que ser bom de cela. Nós estamos falando de pregadores naquela época, que eram verdadeiramente itinerantes. Não é o que nós chamamos de pastor. O pastor metodista é itinerante. Nós não somos itinerantes. Nós mudamos de residência. Itinerante é aquele que mora num lugar, sai pregando, volta para a casa dele. Prega, volta para a casa dele. Os metodistas do século XVIII, XIX, nos Estados Unidos, eram itinerantes. Fui pastor na igreja de Piracicaba e, pela minha formação em história, eu gostava de pegar os boletins antigos da igreja. Eu peguei boletins de 1919, eles fazendo campanha para comprar um cavalo novo para o pastor. O cavalo não estava dando conta do homem. Gente, imagine só o que era a pessoa sair. Ele dormia na casa da dona Mariquinha. Aí no outro dia cedo ele já estava pregando lá para o seu Zezinho da porteira. Aí na hora do almoço ele estava almoçando lá na casa do outro e pregando. E claro, nós estamos falando de um povo que não vivia pelo relógio. Como que é o povo da roça? Tia Mariquinha está chegando. Vem todo mundo da roça para lá. As galinhas que somem, né? Que elas sabem que uma ali vai virar sopa, né? Aí elas, acho que quando falava assim, o pastor está chegando, as galinhas faziam assim, Ninguém sabia quando ia morrer, mas a galinha, uma delas sabia, uma de nós vai hoje. Não é isso? Qual que é a grande questão? Esses pregadores, eles eram acolhidos e eles pregavam. Existia um pastor em Piracicaba que tinha 100 pontos missionários. Sabe o que é o cara montar no cavalinho dele? Pregar aqui, pregar lá. E às vezes, eu já não manjo muito disso, mas quem manja aqui, às vezes o cavalo cansou, ele não dá conta. Dizem que a mula parece que se recupera mais rápido, né? Mas o cavalo, ele tinha que pegar cavalo emprestado, deixar o cavalo dele recuperando, pegar o cavalo emprestado e ir para o outro, para ele fazer o circuito. Os pregadores metodistas eram chamados de circuit rider, cavaleiros do circuito. Você pega nos livros de história, os pregadores eram isso. Alguém aqui é meu conhecido do Facebook aqui ou não? Acho que não, né? Nós vamos fazer amizade. Deixa eu ver. Abre. Olha que cara metido de uma figa.
Olha que cara metido de uma figa. Hã? Gente, imagina, esses caras montavam no cavalo. E fico pensando, será que eles não andavam assim na época? Não. Era de cavalo o dia inteiro. Gente, nós de carro, de ônibus, com todas as benécias da cidade, a gente não faz quase nada perto do que esses caras fizeram, com seriedade. Quanta coisa foi feita. Agora, eu e você, quando olhamos para a história, não basta nós olharmos como cientistas. Isso é legal, se você um dia quiser fazer lá, quem sabe um curso, um mestrado em história do metodismo, você se aprofundar nisso, aí deve ser legal, hein? Eu vejo aí que tem muitos cursos legais. Agora, você, como pregador, pregadora, não, isso aqui é missão do Brasil. Você como pregador, pregadora, metodista, você precisa de ter noção dessas coisas, da seriedade desse povo. E a gente precisa de aprender o que eles fizeram, porque imitar coisa boa. A gente fica olhando um salafraia por aí, que só faz coisa errada. A gente tem que olhar para a história, no retrovisor. No caso aqui, estamos falando da história do metodismo, né? Poderíamos falar sobre Martinho Lutero, sobre Calvino, sobre Zwinglio, sobre o fundador de outras igrejas, mas que marcaram a história. Então eu queria que você tivesse essa ideia. Material não falta para você estudar sobre a história do metodismo. Mas meu papel aqui é deixar você apaixonado por isso. Imagina os caras lá na fundição, onde eles transformaram, o lugar que eles pregavam ali, eles transformaram num quartel-general, num QG do metodismo. Era muita gente envolvida. O John Wesley ficou conhecido como Cavaleiro do Senhor. Agora fica pensando, falta quanto, Cleide? Quanto falta? Fica pensando na história desse cara, último dia de vida dele. Ele fez um monte de coisa. Falta 20. Ele fez um monte de coisa. O último dia de vida do cara, o cara tem 91 anos. Viveu pra caramba naquela época, não viveu não? O povo morria cedo. 91 anos. Um dia antes de morrer, ele chamou os amigos dele tudo, todo mundo em volta. Ele pediu para fazer um culto ali, eles cantaram, oraram, leram a Bíblia. Sabe quais foram as últimas palavras dele? Foi aquela frase ali em cima: o melhor de tudo é que Deus está conosco. Essa é a história de um cara que fundou uma igreja como a nossa. E de repente algumas pessoas eu diria assim, com dificuldades de entender a tradição, a história, os que vieram antes, ou de forma desrespeitosa, achar que o Espírito está agindo só hoje. Não, porque agora é que Deus está fazendo. Eu orei, você vai ver, essa igreja agora vai. É muita petulância, é muita arrogância da nossa parte, achar que a nossa experiência, ela é tão mais ou melhor que a experiência de outras pessoas que vieram antes de nós, e que Deus usou. O pastor Daniel está trabalhando a parte bíblica, eu estou trabalhando a parte histórica, para vocês terem ideia. Algumas contribuições desses dois caras, imagine só, eles fazem uma revolução na música. Eles escrevem músicas para ser cantada pelo povo. Não é para o coral da igreja cantar a 4 vozes. Não! É para o povão cantar. E fazem músicas que têm significado teológico para aquelas pessoas. Quando Charles Wesley fez uma música por aniversário de uma experiência que ele teve, que foi 3 dias antes do irmão dele, então foi no dia 21 de maio,
ele fez um poema de 19 estrofes. 1000 línguas eu quisera ter. Já ouviram essa música? Alguém já ouviu? É uma música maravilhosa, não é? Para louvar o teu nome. São músicas que falam daquela caminhada deles. A gente hoje fala de um monte de coisa. Pior de tudo, eu gosto muito de dar aula sobre a história da música também, sabe? Eu vivi isso como líder de música, líder de jovens na vida da igreja, década de 80 para frente. Mas você pega assim, até a década 70, 80, você tem a nossa dependência das músicas dos Estados Unidos, da seguinte forma: aquilo que os nossos americanos, os missionários americanos nos ensinaram. A gente cantava lá assim: meu bom pastor é Cristo, com ele andarei. Alguém cantou essa música? Né? A gente cantava algumas músicas que os vencedores por Cristo, eles traduziram para nós. Ao orarmos, Senhor, vem encher-nos. Música norte-americana traduzida. E todos os nossos cânticos, só que a gente não podia cantar na igreja não, hein? Quem é da época que a gente não podia tocar nem violão, nem guitarra, nem bateria dentro do templo? Tem alguém? Tem sim, vocês não querem levantar a mão. Ou vocês não estavam na igreja. Mas na minha adolescência não podia. Agora os jovens vão participar. E a gente todo bonitinho lá para frente, lá da igreja, lá. Um coralzinho de jovens e cantava lá. Cantai ao Senhor um cântico novo. Aí os jovens voltava. Não tinha momento de louvor. Aí começaram alguns movimentos na sociedade. Alguém já ouviu falar num grupo chamado Rebanhão? Já ouviram falar? Rebanhão era um grupo, foi o primeiro grupo rock evangélico. Eles tinham uma música assim: eu tenho uma casa no céu, você tem, onde vou morar para sempre com o nosso Deus, e lá não vou pagar aluguel, nem você, para morar para sempre com o nosso Deus. Não terá buraco nem na rua, não terá vizinho reclamando aumento da gasolina, lá não terá... Era rock. Foi quando começou a usar guitarra, contrabaixo, bateria e teclado. Nós estamos falando do meio dos anos 80, 83, 84, começa essa possibilidade. Nesse momento surge também alguns grupos, como o chamado Milad. Alguém já ouviu falar em Milad? Vocês são tudo novo na fé, né? Eram esses movimentos e de músicas, mas quando chegou na década de 90, nasceram algumas igrejas que se intitularam de comunidades, Comunidade da Graça, Comunidade Goiânia, Comunidade Brasília, comunidade. Eram comunidades de pessoas que saíram dessas igrejas tradicionais e queriam um culto mais leve. E aí essa moçada ia para lá e fazia o culto na seguinte liturgia, não mais naquela liturgia que se dizia engessada, mas agora o negócio é o seguinte: nós vamos cantar, prega a hora, canta, beleza? E aí começa o quê? Aí canta, fala, canta, lê a Bíblia, ora, toca, olha para lá, vira para cá. Essa foi a liturgia dessas comunidades. Nós jovens das igrejas tradicionais visitávamos essas comunidades e falávamos: mas é massa pra caramba. E aí começa o momento em que você vai movimentar, aproximar essas liturgias. Sabe por que muitas igrejas hoje a gente faz 2 cultos dentro de um culto só? Vê se não é isso. Algumas igrejas, né? O pastor vai, cumprimenta os irmãos, na graça do Senhor, nós vamos orar, canta um hino, faz isso, faz aquilo outro. Parece que está indo tudo bem aqui. Agora eu quero chamar o grupo do louvor. Aí o grupo do louvor fala lá assim: meus irmãos, entrando na presença de Deus. Gente, nós já estamos em culto, vai fazer um tempão, está entrando agora. Eu quero comentar você, nós vamos orar agora. Já orou? Nós já começamos. Começou já. Nós vamos ler um salmo. Já leu? Sabe, parece
Eu falei assim, agora nós vamos cantar. E aí fica explicando o cântico, porque esse cântico que diz, que fala que acontece, isso é uma esquizofrenia litúrgica que nós criamos. Nossa, esse pastor não é crente, não? Sou crente! Mas quero dizer para vocês, como a gente precisa de ajustar algumas coisas para os nossos cultos ficarem mais coerentes. Porque em alguns espaços há até disputa entre o estilo de cântico, o estilo de liturgia, o estilo de coisas que se faz. Mas esses caras aqui, ó, fizeram uma revolução. Mas o Wesley não era mole, não. Vamos continuar fofocando mais um pouco. O Wesley era um cara que gostava de cuidar da saúde, não só dele, mas dos outros. Ele escreveu livro de chás, de ervas. Ele escreveu um manual de medicina, você acredita? Ele plantava umas raízes, ele era meio raizeiro, essas coisas, sabe? Mas o pior de tudo, gente, ele descobriu que choque fazia bem, tinha uns tratamentos de choque. Você acredita que o raio do Wesley não me compra uma máquina de dar choque? E saiu dando choque no povo por aí? Inclusive ele fez uma cadeira elétrica, não é cadeira elétrica de matar, não. Uma cadeira, igual hoje, a gente não tem essas de fazer massagem, essas coisas. Ele fez uma que era para mexer, estimular as pessoas. O cara era arriscado, o cara era... Ele escreveu uma biblioteca, ele falou assim, gente, você quer ser pregador metodista? Quer ser pregador? Você quer ser lá dos Circuit Rider? Você quer ser cavaleiro do circuito? Quer ser pregador? Você tem que ler 50 livros. 50, mais os sermões dele, hein? Mais os sermões dele. E o que acontece? Eles tinham que estudar grego, hebraico, latim, filosofia. Não era ficar estudando a Bíblia. Quando fala que Wesley acordava 5 horas da manhã e se preparava, e os metodistas, eles se preparavam muito, não é que eles ficavam 5 horas da manhã orando, como às vezes a gente faz, a gente fala, vou ficar 2 horas orando, a gente repete a mesma oração 52.947 vezes, porque a gente não tem criatividade para orar 5 horas, a não ser que você escreva um belo de um sermão, uma bela de uma oração de pelo menos umas 50 páginas. Ele investia, e o momento devocional era o momento de estudar, vou me capacitar, porque eu vou pregar, eu vou falar. Os sermões, gente, não sei se você teve acesso, eu vou colocar tudo isso à disposição de vocês. Os sermões são coisas maravilhosas. Claro que é uma linguagem diferente da nossa. Não adianta você pegar e querer o livro, ler o sermão do Wesley aqui, vai ficar um sermão anacrônico, né? Ou seja, fora do tempo. O Wesley também fundou a primeira escola metodista em Kingswood. Gente, a história é bonita, vale a pena. Eu sou professor dessa matéria há muito tempo. Eu sou professor no seminário desde 1998. Sou o professor mais antigo da casa hoje. E hoje estou como diretor também. Porém, eu tenho muita coisa postada. Dentre elas, vejam aqui, ó. No cantinho aqui, ó. Disciplina História e Teologia do Metodismo, tá vendo? Isso aqui não tem nada a ver com a plataforma, hein? Isso aqui, como diz o ex-presidente Lula, é um plus a mais. Ok? E nesse plus a mais, eu quero dizer para vocês, ó. Eu fiz uma página só sobre esse tema. E aí você vai poder pesquisar até enjoar. Vamos mexer um pouquinho aqui? Olha quanta coisa eu tenho aqui, ó. Primeiro eu falo aqui para vocês, ó, eu já tive 112.580 visitas. Tem 2 pessoas online agora. E, gente, olha aqui quantos livros eu tenho, tudo em PDF, ó. História do Metodismo, Teologia do Metodismo, tudo livro, ó. Textos
Tiriri, documentos da igreja. Material, se você quiser ler, você tem muita coisa. Aproveite. Tem inclusive aqui o filme que eu falei para vocês. Eu coloquei aqui. Você pode puxar por aqui. Está demorando para abrir. Depois vocês fazem isso daí, né? Indicações bibliográficas. E aqui eu apresento aqui, ó, uma bibliografia extensa. Então vamos ver lá. Eu queria ver aqui um livro, ó, esse aqui, ó. Pequena História do Povo Chamado Metodista. Um resumo, isso que eu coloquei para vocês. Imagine contado de uma forma um pouquinho mais detalhada, mas um livretinho assim. Aquele que numa sentada você lê. Então meu papel aqui é animar vocês. Gente, estudar história é maravilhoso. Agora tem hora que é cansativo ler. E se você quiser ter uma leitura mais animada da história, você tem que ler e reinterpretar ela. Se eu fosse ler tudo o que eu dei de aula agora, vocês iam estar tudo aqui assim. Mas eu domino o conteúdo, consigo fazer. Se você dominar o conteúdo, você consegue fazer coisas jóias. Agora, para dominar o conteúdo, eu vou dar uma dica de como é que você faz leitura. Ok? Tem livro que é chá de leite, né? A dica é uma só. Você pega o bumbum, senta na cadeira, abre o livro e lê. Não tem outra coisa. Não fica esperando uma motivação assim. Eu estou esperando um dia que eu vou sentir uma vontade louca de sentar e ler esse livro. Não vai chegar. Não vai chegar nunca. O que você tem que fazer assim, nós vamos brigar. Eu vou ler esse livro hoje. E se eu começar a cochilar, eu vou colocar os palitos aqui assim, Porque isso é exercício. Isso é exercício que nós precisamos de fazer. Então, meu desejo, sintam-se motivados, vão estudar sobre a tradição da sua igreja, de onde você veio. Agora, combinado uma coisa, hein? A igreja metodista não é melhor que as outras igrejas. Eu acho que tem muita igreja muito melhor que nós por aí, gente. Tem umas igrejas boas por aí, hein? Tem uns irmãos assembleianos, batista, umas igrejas novas aí, de nomes diferentes, que são uma bênção. Agora, eu e você precisamos ter clareza de que elas podem ser boas. Mas nós estamos na nossa igreja e nós a amamos. É igual família. A sua família não é a melhor do mundo, mas é a sua família. Ame e viva intensamente essa família. Agora o problema é que a gente sofre de uma doença maluca, que a gente brincava quando era criança, né? A galinha do vizinho bota ovo amarelinho, bota um... Quem brincou disso daí? Tem crente que está dentro da igreja, está olhando para a grama do vizinho, falando a grama do vizinho é mais verde. Porque lá na igreja tal... vai tomar banho, vai para outra igreja, só. Não dá vontade de fazer isso? Agora ama essa igreja e fala assim, aqui nós estamos dando o melhor de nós, porque nós queremos ser uma bênção na vida das pessoas. E aquele que é a missão que nós temos para escrever a nossa história, porque o João Wesley e o Carlos Wesley escreveram a história deles. A pergunta é, adianta eu saber sobre a vida de agentes históricos que vieram no passado, se não for para me ajudar a ser um bom agente histórico hoje? Eu tenho que estudar história para entender que eu também sou agente histórico. Eu estou escrevendo a história. As pessoas podem não ler a Bíblia, mas ler a sua vida, a sua atitude. Você é um agente histórico importante para a missão de Deus. Aquilo que você fala, aquilo que você age. Só que a gente está em baixa, hein, gente? Eu acabei de imprimir ali, pedi lá para me usar para imprimir um trabalho, um trabalho de conclusão de curso de uma aluna, né? Eu vou ser o leitor, então estou corrigindo. E o título dela é A Contribuição da Bancada Evangélica no Senado. Falei, Jesus, tem que ler isso mesmo, de verdade. Porque, gente, está em baixa o nosso testemunho por aí. Eu fui fazer um cartãozinho do posto Ipiranga. Sabe aqueles cartãozinhos lá de... Eu coloquei que era pastor evangélico.
Não passou. Eu fiz a mesma coisica. Coloquei lá professor universitário. Pá! Passou. Pergunta se eu for financiar carro, as coisas, se eu colocar que eu sou pastor, se eu consigo financiamento. Quando você se apresenta como crente, como pastor, o que antigamente era símbolo de respeito, hoje. No entanto, nós temos aí alguns políticos evangélicos que estão na República de Curitiba, não estão? Gente, eu e você somos agentes históricos. O John Wesley montou no cavalo e fez a parte dele. Charles Wesley fez um monte de música. George Whitefield fez um monte de coisa. Os missionários que vieram para o Brasil, que eu não consegui dar aula para vocês aqui, que eu vou colocar na plataforma e vocês vão ver lá. Gente séria. Eles fizeram o papel deles como agentes históricos. A pergunta é, o que você vai fazer? O que você tem feito como agente histórico hoje? Se você quer ser um evangelista, uma evangelista, a pergunta é, o que você vai fazer? Mais um título na vida da igreja, não precisa disso não. Não, eu fiz curso de evangelista. O azar é teu. O que vai significar ser evangelista na vida da igreja? O que vai significar isso daí para as pessoas que convivem com você? Para a missão da igreja? Para o teu trabalho? Na tua escola? Isso tem que impactar as pessoas que estão em torno de vocês. Pode ser que em alguns momentos, a gente nunca acerta tudo, gente. No desejo de acertar, a gente erra. Mas é melhor a gente se arrepender daquilo que nós tentamos fazer certo, do que daquilo que nós nem tentamos fazer. Eu costumo dizer para os meus alunos lá da aula de homilética, né, de pregação, assim, só erra quem não escreve e quem não fala. Porque se você estiver errando, é porque você escreveu. Se você estiver errando, é porque você está falando. Uma pessoa que entra quieta e sai calada, não vai errar uma palavrinha. Um aluno que não entrega trabalho, mas não vai ter nenhum errinho. Agora o aluno que se atreve a escrever, estou lendo um livro que chama assim, Quem Assassinou a Criatividade? Dessa grossura. Ele usa uma linguagem que é linguagem de, como é que fala? De detetive. E aí ele vai falando, fala assim, ó, primeiro suspeito de quem assassinou. Ele vai colocando vários suspeitos. Ele fala assim, pode ser um momento em que nós estávamos no primário e fizemos aquela redação e a professora veio com aquela maldita caneta vermelha, fez assim, ó. Eu conto uma experiência que eu me senti muito humilhado. Eu estava na 7ª série, professor de língua portuguesa disse, olha, eu quero que vocês façam uma redação sobre fantasia. Legal. A classe inteira falou sobre fantasia sonho. O besta aqui falou sobre fantasia de carnaval. Na época nem falava bullying, né? Não tinha esse negócio de bullying, né? Na época, pelo contrário, a gente crescia porque apanhava, né? É igual chantilly, bate que cresce, não era assim? Era assim. Gente, eu sofri um bullying naquele momento, aquilo me castrou. Quantos de nós às vezes temos dificuldade de usar a criatividade de falar, porque um dia nos cercearam? Professor de língua portuguesa, não sei se tem aqui, gente, pelo amor de Deus, vamos parar de matar as crianças e os adolescentes. Nosso papel é motivar. Nós podemos corrigir de jeito diferente. Precisamos de sair dessa pedagogia da humilhação, essa pedagogia do, você não sabe nada. Para com isso. Nosso papel é, ó, erguer esse povo para ser melhor. Então, meu papel aqui é, ó, é motivar vocês, para vocês conhecerem essa igreja que vocês fazem parte, que não é a igreja de Campo Grande, não é a igreja de Cacilândia, não é a igreja de, qual outra igreja que tem aqui? Cacilândia, Campo Grande, Coxim, Carapó, muito maior, muito mais do que a gente pensa, uma história antiga.
Nós estamos falando lá do século XVIII, nós fomos para os Estados Unidos, nós viemos para cá, tem muita história bonita. Você quer estudar? Material eu vou passar para vocês. Agora você tem que se motivar, você tem que brigar com você mesmo. Você fala assim, sai daqui, preguiça de ler, sai agora. Enquanto você não fizer isso daí, você não se auto-exorcizar, você assim, sai, pum, aí cai do outro lado lá. Né? A gente precisa de lutar contra isso. Eu tenho certeza que essas leituras vão fazer muito bem para